Estou muito feliz, agradecida a Deus pelo convite que foi nos estendido. Agradecer às irmãs da coordenadoria, da coordenação do curso. Vocês estão lindas. Está muito lindo esse curso. Em ano de pandemia, vocês são guerreiras, são vitoriosas, porque a gente sabe que com a pandemia tudo ficou mais difícil. E vocês fizeram progresso. Amém? Saúde a amada igreja, na paz do Senhor. Para nós é uma alegria estarmos junto com os irmãos, cultuando a Deus. E nessa noite mais que especial, né, para esse grupo de irmãs que tiraram o seu tempo, seu suado tempo para poder estar dedicando a obra do Senhor. Então, desde já o parabenizo e que Deus possa derramar as mais ricas bênçãos. E agradecer ao pastor, né? Lembrei de muita mulher, eu lembrei das mulheres. Que Deus abençoe, obrigada pela oportunidade. Pode ser. Uma pedra bruta sem nenhum valor, um pedaço só de barro que sobrou, uma peça empoeirada pelo chão e o retrato de uma vida sem perdão. Assim era eu, sem o amor de Deus na minha vida. Destino traçado pra sofrer, já marcado pra morrer, sem esperança. Mas Jesus olhou pra mim, tudo aquilo que era fim, Ele fez virar começo. Me abraçou como ninguém, e daquele que não tem, Ele fez hoje ter tudo. De pedra bruta Ele fez um diamante. Já não sou mais como antes, hoje fui valorizado. De um pobre barro ignorado pelo povo, Jesus fez um vaso novo e hoje sou abençoado. Ainda ontem era só uma pedra bruta, mas hoje sou um diamante lapidado. Era só uma pedra bruta, mas hoje sou um diamante lapidado. Deixa Ele te lapidar essa noite. Ele quer transformar as nossas vidas. Quer que nós voltamos para nossa casa lapidados por Ele, cheios da presença dEle. Aleluia! Assim era eu, sem o amor de Deus na minha vida. Destino traçado pra sofrer, já marcado pra morrer, sem esperança. Mas Jesus olhou pra mim, tudo aquilo que era fim, Ele fez virar começo. Me abraçou como ninguém, e daquele que não tem, Ele fez hoje ter tudo. De pedra bruta Ele fez um diamante. Já não sou mais como antes,
hoje fui valorizado. De um pobre barro ignorado pelo povo, Jesus fez um vaso novo e hoje sou abençoado. Ainda ontem era só uma pedra bruta, mas hoje sou um diamante lapidado. Ainda ontem era só uma pedra bruta, mas hoje sou um diamante lapidado. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé mais uma vez, para estarmos lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Deus confirmou essa palavra hoje já em várias irmãs que estiveram aqui na frente, já confirmaram através delas, Deus confirmou essa mensagem. Hoje Deus quer reerguer propósitos que estavam desanimados. Às vezes a gente começa num propósito. Não, eu fui chamada por Deus. E às vezes as circunstâncias, os contextos da nossa vida acabam nos desanimando, fazendo a gente parar muitas vezes. Mas hoje Deus quer reerguer propósitos. Amém? Esther 2:7. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Amém? Nós procurando. Glória a Deus. Esther 2:7 nos diz assim: Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Amém? Podem se assentar, irmãos. Sinta-se à vontade para dar glória a Deus, aleluia. Quando você glorifica, o céu se abre, o céu se move ao nosso favor. Amém? Então a Bíblia nos conta sobre Esther. No século V a.C., o rei Assuero, ele tinha sua rainha Vaste. E a Bíblia nos conta que numa festa ele manda chamar a rainha Vaste. E nessa festa a rainha Vaste diz: não, eu não vou na festa. E ele manda chamar ela com a coroa real. Ele quer apresentar ela aos príncipes, aos nobres que estavam na festa, porque ela era de muita formosura. E ela se recusa a ir nessa festa. E a Bíblia nos diz então que ela é expulsa como rainha. O reinado é tirado dela e ela não pode mais ficar na presença do rei. E aí começa o propósito na vida de Esther. Entenda que Esther era judia, o seu primo que a criara era o líder dos judeus, e entenda que eles tinham há mais de 50 anos liberdade para voltar para sua cidade natal. Eles foram cativos para a Babilônia, eles tinham há mais de 50 anos liberdade para ir para onde eles quisessem. Mas Mardoqueu e Esther, como outros judeus, estavam ali. É muito interessante como Deus deixa detalhes na Bíblia sobre a vida de Esther. Porque você imagina que há mais de 50 anos eles tinham liberdade para voltar para sua terra. Esther, a vida inteira, de certo, imaginava: eu queria tanto voltar para a minha terra, para onde os meus antepassados moravam. E eles estavam ali esperando o agir de Deus na vida de Esther, sem eles saber. E a Bíblia conta então que eles mandam trazer todas as virgens das províncias e mandam que essas virgens se preparem de boa formosura, claro, era para o rei. E todas essas virgens tinham que se preparar durante um ano para se apresentar ao rei. E se apresentando ao rei, o rei iria escolher aquela que agradasse ele. E a Bíblia nos conta então que Esther,
um ano, 12 meses, certinho, se preparando para se apresentar ao rei. Chega o dia de Esther se apresentar ao rei, ela poderia escolher joias, roupas, o que tivesse à sua disposição para ela escolher, para ela usar na apresentação ao rei. A Bíblia nos diz que ela não escolheu nada, que tudo aquilo que o eunuco que cuidava dela deu para ela usar, ela aceitou e usou aquilo. E a Bíblia nos conta que ela chega perante o rei Assuero, e o rei Assuero se apaixonou? Não. O rei Assuero gostou dela? Não. O rei Assuero a amou mais do que todas as outras virgens. A Bíblia também nos relata que ele coloca a coroa real na sua cabeça e logo lhe põe como rainha. E a Bíblia nos diz também que todos quanto haviam no palácio a simpatizavam por ela, se simpatizavam por ela. O que isso quer dizer? Se agradavam dela. Ela era uma mulher, como a irmã falou aqui, a gente tem que exalar a essência do que Deus quer para as nossas vidas. Eu entendo que Esther era essa mulher que exalava. O livro de Esther em nenhum momento fala a palavra Deus, o nome Deus. Em nenhum momento fala a palavra Senhor, se referindo a Deus. O livro de Esther conta apenas a história de Esther. Aqui a gente vê uma mulher que não precisou falar uma vez Deus, para exalar a essência de Deus. Onde ela passava dentro daquele palácio, eles diziam, aquela mulher lá é diferente. Ela não é igual às outras virgens, ela é diferente, porque ela exalava Deus. A Bíblia nos diz também várias referências que a gente pode ter de Esther. E Deus me colocou algumas dessas referências. A primeira dela, que nós podemos trazer exemplos para os dias de hoje, para a prática. Que nós podemos ter como exemplo, para vermos como, sim, Deus tem propósitos para cada um, e nós podemos colocar esse propósito na prática. Primeira coisa que Esther fez foi focar no que Deus queria para a vida dela. Quando ela chegou no palácio, que o eunuco Hegai se simpatizou por ela, ela poderia dizer, Hegai, é o seguinte, eu sou órfã de pai e mãe, sou criada pelo meu primo, eu não tenho valor algum, eu não tenho futuro nenhum para estar aqui nesse palácio. Foi isso que ela fez? Não, ela ficou em silêncio. Ela deixou Deus mover os céus a favor dela, ela deixou Deus colocar ela onde Deus queria. E a Bíblia nos fala que ela foi rainha. E depois de ser rainha, eu fico imaginando que Esther podia pensar, agora deu, não era valorizada, era ninguém na sociedade. Quem sabe os judeus haviam passado e diziam, aquela menina ali, tadinha, podia ter um futuro brilhante. E olha só, me tornei rainha. Era isso que Deus queria para a minha vida. Mas mal sabia ela que o plano de Deus estava só começando. Às vezes a gente olha para o nosso contexto, para as coisas que acontecem ao nosso redor. E a gente coloca em cima do contexto, baseado nesse contexto em que a gente às vezes nasceu, às vezes se encontra hoje. A gente coloca em cima desse contexto, Deus não pode fazer nada comigo, porque eu já tenho uma carga grande para carregar. Já tenho isso para resolver, aquilo para resolver. Já tenho fulano para cuidar, que está dando um trabalho danado. E Deus colocou no meu coração uma palavra que se encontra em Jeremias 29:11 e diz assim, eu sei os pensamentos que tenho para você. São pensamentos de paz e não de mal. Os propósitos de Deus para a tua vida são muito maiores do que nós imaginamos. O contexto em que você vive está esperando só ver como você reage. O contexto que você vive não diz quem você é. Quem diz quem você é Deus. Quem escreveu a tua história antes de você se encontrar neste contexto de vida, nesta situação, foi Deus. Esther, ela não agiu também pelas emoções dela. A Bíblia nos conta, relata, que foi feito um decreto pelo tal do Amã, que era o homem mais importante do reino depois do rei. E esse decreto mandava matar todos os judeus. Esther era judia, mas ela não tinha revelado para ninguém ainda do palácio.
E a Bíblia nos diz que Esther, quando descobriu isso, saiu correndo, gritando no meio do palácio e foi falar com o rei? Não. A Esther mandou falar para Mardoqueu: junta os judeus e jejua 3 dias. Eu e minhas servas vamos jejuar junto com vocês. E eu vou até o rei. Se eu perecer, eu pereci. Sabe por que ela fala se eu perecer, eu pereci? Não poderia se chegar no rei, a rainha se chegar na frente do rei e começar a falar com ele? Os homens gostariam disso hoje, né? A mulher não precisa ter que pedir permissão para falar alguma coisa para eles. Mas ela tinha que pedir permissão para falar com ele. Por isso que ela fala essa parte. Mas o rei a amou mais do que todas as outras virgens. Esse sentimento quem colocou foi Deus. Então ela foi falar com o rei, convidou ele para um banquete. Ele e Amã. Olhem a espiritualidade dessa mulher, a temperança dessa mulher. Calma, falando com o rei, o convidando para um banquete, enquanto havia um decreto que matava ela, mandava matar ela e todo o seu povo. E o rei vai e diz, no primeiro banquete: o que você quer, Esther? Tudo que tu pedir, eu vou te dar, nem que seja metade do reino. E a Bíblia diz que ela diz: quero te convidar para um próximo banquete, amanhã, você e Amã. E a Bíblia nos conta que ela foi para esse segundo banquete, o rei e a mãe estavam presentes. E neste segundo banquete, novamente o rei fala: o que tu queres, Esther? Tudo que você pedir vai ser te dado. Então ela revela ao rei a sua origem. Revela ao rei que o decreto que foi feito manda matar o povo dela. E o rei, enfurecido, pergunta a ela: quem é o homem que mandou fazer isso? Então ela revela que é Amã. Amã tinha feito também uma forca para Mardoqueu, pois a Bíblia diz que ele não ia, vamos ser bem brasileiro, o espírito não batia. E a Bíblia nos diz que o rei manda enforcar Amã na forca que ele tinha feito para Mardoqueu. Esther não agiu com emoção, ela agiu por meio da fé. A primeira coisa que ela fez foi: jejua. Você e o povo judeu jejuam, que eu vou jejuar com as minhas servas. Ela poderia ter saído gritando no meio do palácio. Poderia ter ido até o rei com raiva. Como você manda matar os judeus? Não, temperança. Ela foi calma, convidou eles para um banquete, tratou bem, convidou para um segundo banquete, tratou bem. E ali ela pôde contar, e o rei então agiu. Nós devemos aprender com Esther. Agir por meio da fé. Transformar o desespero que às vezes bate no nosso coração em coragem. Porque às vezes com a situação da nossa vida, eu lembro agora a história dos meus pais. Meu pai era alcoólatra até eu ter 5 anos. Contextos da vida, ele já conhecia Deus. Contexto da vida se fechou e ele caiu no álcool. E a minha mãe conta que muitas vezes ela tinha que buscar ele nos lugares. Ele caído no meio da rua, batia alguém lá em casa: o Alfredo está caído lá no meio da rua, igual mendigo. E a minha mãe conta que um dia ela entregou ele nas mãos de Deus. E quando ela entregou ele nas mãos de Deus, Deus disse: agora é comigo. Até agora tu estava fazendo com as tuas forças, agora é comigo, agora eu vou agir. A gente tem que aprender, e quando os irmãos falam aqui: tá falando comigo a palavra, primeiro fala conosco o que a gente transmite. Nós temos que aprender a colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que está impedindo, ou às vezes não está te fazendo enxergar o propósito de Deus na tua vida. Se a gente age por emoção, vou colocar um exemplo dos meus pais então. Se a gente age por emoção, a minha mãe poderia dizer: desisto, largo. Não vale mais para nada, só vive bêbado. Mas ela agiu com fé, como Esther. Eu vou jejuar e Deus vai fazer o milagre. Deus vai operar. Eu vou colocar nas mãos dele e ele vai fazer o milagre.
Às vezes a gente fica buscando os propósitos de Deus na nossa vida em coisas diferentes e muito diferentes do que Deus quer. Às vezes o que Deus quer é simples, mas difícil. Às vezes está na frente da nossa vista e a gente não vê. Às vezes o que Deus quer é, nessa situação difícil, nessa batalha que você está enfrentando, você ver o propósito que Ele tem no meio dessa batalha. Quando eu tinha 5 anos, então, eu convidei o meu pai para ir na igreja comigo, que era Dia dos Pais, e ele foi. E ele aceitou Jesus. Hoje eu tenho 23. Ele é um obreiro da casa de Deus, um pregador da palavra. Porque eu era capaz? Não. A Bíblia nos fala assim, ó. Nossa confiança está em Deus, através de Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios. Por nós mesmos, nós não somos capazes. Pela Algiane, eu não sou capaz de estar aqui na frente. Mas aí a Bíblia vem e diz assim, ó. Nossa capacidade vem de Deus. Ele nos habilitou para sermos ministros. Deus tem te habilitado para o propósito que Ele escreveu para a sua vida, mesmo em meio a esse contexto que você acha que não tem esperança. E o que Ele veio, me trouxe aqui para transmitir para vocês. Ele quer capacitar e Ele quer habilitar você para ser ministro, ministra em qualquer contexto de vida que você esteja. Eu não sei o contexto da tua vida, nem o pastor Heroldo, nem ninguém aqui sabe, mas Ele sabe o contexto da tua vida. Ele quer habilitar você e Ele já tem te dado capacidade para cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. Ele quer apenas que você não olhe mais para o contexto e olhe para Ele. E olhe para o que Ele quer fazer na sua vida. Independente do nosso contexto familiar ou de qualquer contexto da nossa vida, Ele quer reerguer propósitos. E esses propósitos, às vezes, estão distante do nosso olhar. Às vezes a gente pensa assim, ora, eu quero uma casa. Vamos botar um exemplo de algo que eu já passei. Eu quero uma casa, Deus, eu quero uma casa. Eu quero sair do aluguel, eu quero uma casa. Aí Deus deu a casa, em sociedade com a Caixa, mas deu. Deus deu a casa. Pronto, tá, bênção, vou testemunhar por aí que Deus deu a minha casa. Sabe qual é o propósito? Deus colocou a gente naquele bairro que você mora, para a gente ser ministro dele naquele bairro. Não é à toa que você mora onde você mora. Não é à toa que você trabalha onde você trabalha. Como o pastor falou aqui, Deus quer levantar uma igreja que mova uma cidade inteira. Não é à toa que você está onde você está. Não é à toa que você tem a família que você tem. Não é à toa que Deus colocou esse esposo ao teu lado. E não é à toa que Deus colocou essa esposa ao teu lado. Às vezes você pode olhar, hoje a gente vê muito disso. Um adolescente ou uma adolescente, os pais, a conversa é a mesma. A maioria do que eu já ouvi. Dá um trabalho a esses adolescentes. Não é à toa que Deus te deu esse filho e essa filha. É lá dentro da tua casa que começa teu ministério. É dentro da tua casa que Deus quer te fazer o primeiro lugar que Deus quer te levantar como ministro. Elgiane, mas tu não sabe como é que é difícil. Eu não consigo nem falar o nome de Deus dentro daquela casa. Aí a gente traz a Esther aqui, que ela nunca falou o nome de Deus, mas ela exalava, ela transparecia a presença de Deus. Eu imagino Esther. Sabe aquela mulher? Eu tenho muitas referências que eu olho. Camila Barro, as pregadoras. E eu olho e eu fico pensando, Deus, eu queria ser só um pouquinho como essas mulheres. E eu imagino Esther passando. Porque a Bíblia diz que todos quanto haviam se admiravam por ela. Não era uma parte só. Então as próprias virgens que estavam competindo com ela a admiravam.
E eu imagino Esther passando no palácio e as virgens comentando: nossa, eu queria ser um pouquinho assim como ela. E Deus quer te fazer um pouquinho assim, nem que seja, se tu permitir. Você vai estar passando lá no teu trabalho, lá onde você costuma andar, não vai ser mais igual, vai ser diferente, porque você vai exalar aquilo que Deus tem para você. Isso não é só para as mulheres. Eu trouxe uma referência de mulher aqui, porque obviamente é a formatura do curso, mas é para os irmãos também. Meu pai conta que onde ele trabalhava, ele começava a cantar um hino, alguém já perguntava alguma coisa da Bíblia. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, voltando para casa um dia, pré-adolescente, eu voltando para casa um dia, tinha uma menina que andava com as minhas amigas, mas não era próxima a mim. E ela disse: eu vou até a tua casa contigo. Eu, tá bom. Nunca mal tinha falado com ela. E eu lembro que ela conversando, ela começou a dizer: eu sei que tu vai na igreja, né? Tua família é crente e tal. Eu, sim, sou. E começamos a conversar sobre Deus. E quando chegou um pouquinho antes da minha casa, ela parou e pediu para desabafar comigo. Aquela menina achava que estava grávida. E ela começou a falar sobre os pais dela. E ela estava com medo, estava pensando em abortar. Eu era uma pré-adolescente. Mas quando a gente é cristão, a gente pode ser criança, a gente pode ser adolescente, jovem, pode ter passado dos 100. Você é uma referência para alguém. Alguém está te olhando. Quando você exala a presença de Deus, não estranhe quando as pessoas virem para o teu lado, alguém que tu mal conhece, e começar a desabafar. Deus quer te fazer ministra dele nessa noite. Não aqui, só aqui. Aqui também, mas não só aqui, mas lá fora, para o mundo. Aleluia. Eu lembro de muitas vezes que eu fui num salão de beleza e as pessoas começaram a falar de Deus. E ali a gente vai conversando, trocando uma ideia, vai falando sobre Deus. Quando você vê, já tem um chorando, tem um se emocionando. Deixe você exalar a presença de Deus. Deixe Ele cumprir na sua vida aquilo que Ele quer. Jane, mas eu já aceitei Jesus e já ganhei a bênção que eu precisava. Era isso que Deus queria para a minha vida, não. A nossa visão às vezes é limitada, mas Ele tem coisas bem maiores e grandiosas do que nós imaginamos para as nossas vidas. Ele tem bênçãos incríveis para as nossas vidas. Aí você vê como Deus trabalha. Esther, hoje, existe a festa, não sei se é de ou do, esqueci agora, mas é a festa Purim, o nome. Esther era órfã de pai e mãe, criada pelo primo, não tinha muito valor no meio da sociedade. Deus a fez rainha, livrou os judeus da morte. E hoje existe a festa do Purim no meio dos judeus. Essa festa é em comemoração à vitória que os judeus tiveram naquela época de Esther, pela atitude daquela mulher. Hoje, no Natal está chegando, eu comemoro a festa da minha mãe ter vencido a batalha lá atrás. Hoje eu comemoro a oração que os meus sogros fizeram pelo meu esposo. E hoje ele está na casa de Deus e eu o conheci na casa de Deus. O que você faz hoje, pessoas vão comemorar lá na frente. As tuas atitudes hoje plantadas, a semente que você planta hoje, pode passar anos e anos e anos, mas alguém vai colher lá na frente. O neto, a neta, os filhos. Não desista do propósito que Deus colocou na tua mão. Não desista da família que Deus te deu. E não desista
da missão como ministro do Senhor nessa terra. Ontem era um dia que meu esposo trabalhou o dia inteiro, 24 horas, e eu iria ficar sozinha em casa. Eu sinto muita tristeza quando eu fico sozinha, não gosto de ficar sozinha. Eu gosto de estar cheio de gente. Na pandemia, então, era oração e mais oração, né? E eu fui fazer a sobrancelha. E no que eu fiz a sobrancelha, a moça já me convidou para entrar na casa dela. E ali a gente trocou conversas, deu risada. E eu fiquei até 9 horas da noite lá na casa dela. E voltei para casa e não tinha entendido. Era uma pessoa que eu nunca tinha ido na casa. Tinha ido uma vez só. E eu voltei para casa e comecei a pensar com Deus. Falar com Deus. E Deus começou a soprar no meu ouvido. Viu como eu cuido? Tu aceitou o convite? Viu como eu cuido? Nos mínimos detalhes. Eu não te deixei sozinha. Eu fiz alguém te acolher. Eu não tenho família catanduvas. Quando a gente trabalha para o Senhor, quando a gente aceita ser ministra de um Deus vivo, Ele cuida dos mínimos detalhes. Orei muitos anos, 3, 4 anos, pela cura da endometriose. Deus não me deu só a cura da endometriose, que é uma doença crônica. Deus deixou um sinal no meu abdômen, como símbolo da cura que Ele me deu também no estômago. Está lá no laudo. Sinais de manipulação cirúrgica no abdômen abdominal anterior. Quando nós trabalhamos para o reino de Deus, quando nós deixamos exalar aquilo que está no nosso coração, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E Ele quer cuidar de ti. Mas para isso, Ele quer que você vá um pouquinho mais profundo. Um pouquinho mais com Ele. Para que Ele possa cuidar dos mínimos detalhes da tua vida. Te convido a ficar de pé nessa noite. Ele quer erguer propósitos. Ele quer cuidar dos detalhes da tua vida. Aqueles que você nem imagina. Ele quer fazer as pessoas olharem para ti e dizer: aquela lá é diferente. Aquela mulher lá é diferente. Ela exala uma alegria. Ela exala algo diferente. Aleluia. Nós vamos cantar um corinho pequenininho para não passar da hora, um corinho. Enquanto a gente canta, fecha os teus olhos e diga para Ele: Deus, eu quero que Tu cumpra em mim o Teu propósito. Louve enquanto você louva. Deixa Ele moldar, trabalhar no coração e na alma. Digno de honra e glória, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de honra e glória, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Porque grande és Tu, maravilha fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilha fazes Tu, não há outro igual a Ti.
teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vamos orar? Podemos orar? Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Não há outro igual a Ele. Só Ele pode fazer. Se tem alguém nessa noite que quer viver os propósitos dEle, aceitar a Ele como único Senhor e Salvador, não estou te convidando aqui para vir para a Assembleia. Eu estou te convidando aqui para aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Acredito que não possa vir à frente por causa da pandemia. Pode vir, daí fica um pouquinho mais distante um do outro. E quero te convidar, você que quer entregar uma vez mais a tua vida completa nas mãos dEle. Em casa eu falando com Deus, Deus falava assim, eu peguei a minha mão, fiz assim, a vida completa nas mãos dEle. Não há o filho... Não, o filho eu cuido, o filho deixa que eu... Não, é tudo. Ele quer tudo na vida, nas mãos dEle. Todos os setores da tua vida na mão dEle. Se você quer entregar uma vez mais, sinta-se liberdade de vir aqui na frente para receber uma oração. Se não quiser, pode ficar no banco. Você está na casa de Deus. Deus é o teu Pai. Ele quer fazer infinitamente mais. E aqui tu tens liberdade de vir à frente ou ficar aí. Ele está te vendo. Pode ter certeza. Vamos orar. Aleluia. Temos alguém para Jesus? Se temos alguém, só levanta a mãozinha assim para a gente saber. Amém. O Espírito Santo faz a obra completa. O Espírito Santo está no controle. Mas eu te aconselho, leva ele para a tua casa, que a tua casa vai ser diferente. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te clamamos, agradecendo por tudo quanto tens feito e tens nos deixado e permitido viver. Obrigada, papai, pelas tuas maravilhas, pela tua presença, Senhor. Te pedimos agora por esses irmãos, pelas nossas vidas, Pai. Te entregamos uma vez mais, tudo em tuas mãos. Que os teus propósitos comecem a arder em nosso coração. E que a partir de hoje, a partir do momento que nós pisarmos fora do portão dessa igreja, tu venhas exalar ainda mais o teu amor e a tua presença em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos levar o Senhor para casa e fazer do nosso lar diferente. Fazer diferente a nossa vida diante de Ti.
Nós te clamamos e te agradecemos por tudo, papai. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.